O meu maior sonho é que as pessoas me olhem, os meus pacientes, os meus amigos, a minha família me olhem e me vejam como alguém que faz aquilo que adora, aquilo que mais gostava de fazer, alguém que se diverte muito naquilo que faz e que proporciona esperança. Eu quero que quando os meus pacientes me olhem, vejam que eu acredito neles, acredito que podem melhorar e que às vezes, mesmo quando não há possível melhoria, que é uma coisa que vamos ter que lidar com a morte, não é? Que a morte não seja a coisa mais assustadora. Porque eu acredito seriamente que quando tratamos a pessoa e não a doença, vamos reparar que temos sempre como ajudar a pessoa. E eu quero que os meus pacientes me olhem e me vejam como essa esperança de que vale a pena lutar. E se posso dar um último conselho, é: criem pontes, abram portas, façam coisas, deixem um legado que ajude o maior número possível de pessoas. Porque mesmo que não sejam vocês a usar, ou mesmo que achem que estamos a fazer alguma coisa sem sabermos bem porquê, alguém pode chegar a seguir a vocês e pensar: ainda bem que esta porta estava aberta. E abram portas, porque mesmo que não sejam vocês a usá-las, alguém pode precisar. Salve, salve Sinfonia! Fala galera, sou o William Santana. Para você que nos acompanha, esse é o Maestro, o podcast da mentoria acadêmica de estratégia, trajetória e objetivo. Hoje nós estamos aqui num formato um tanto quanto diferente do habitual. Geralmente a gente grava nos nossos estúdios de gravação, mas por motivos de logística, hoje nós estamos numa configuração um pouco diferente. Estou aqui hoje acompanhado pelo meu querido, nobre amigo Frederico. Vou passar a palavra para ele, nosso ilustre primeiro convidado realmente internacional, vamos dizer assim. Já tivemos um convidado prévio que mora em outro país, mas é brasileiro. Frederico, vou passar a palavra para ele, ele vai se apresentar. Muito obrigado, William. É devidamente um prazer estar aqui, é a minha primeira vez no Brasil. E pronto, o meu nome é Frederico Sárraga, eu sou um estudante de medicina de primeiro ano na Universidade Católica de Lisboa e pronto, vamos aqui trocar umas ideias sobre o que é esta vida de estudante, não é? Isso aí, Fred, te convidei, é um bate-papo mesmo, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. O pessoal que está nos ouvindo vai nos assistir ou nos ouvir. A ideia é que a gente converse aqui de forma bem informal, somos amigos, então eu vou te fazer algumas perguntas que são do interesse comum aí da galera que acompanha o nosso podcast. Primeiramente, você já falou algumas coisas na tua apresentação. Você é estudante de medicina do primeiro ano, estudando na Universidade Católica de Lisboa. Quero aproveitar já esse gancho para te perguntar assim, o que te motivou a escolher a medicina? A escolher a medicina. Portanto, a escolha da medicina, na verdade, foi uma coisa que não aconteceu assim há tanto tempo como muita gente possa pensar, não é? As pessoas têm aquela ideia de que um médico nasce com essa vocação. Para mim foi sempre uma incógnita até chegar ao 11º ano. Nós em Portugal temos até o 12º, mas como eu venho do ensino alemão, eu fiz o Abitur em Portugal, na Escola de Lisboa, e portanto incentivaram-nos desde cedo a procurar alguma experiência profissional, digamos assim, nas áreas que nos interessam. Então a primeira vez que eu fiz um estágio foi na medicina, foi quando eu estava a ingressar no 11º ano, e foi a primeira vez que eu fui ao hospital ver o que era esta história de ser médico. E depois ainda fiz um estágio em engenharia, porque era essa a minha dúvida, era se eu ia para a engenharia ou para a medicina. Parece muito diferente, completamente diferente, mas para mim eram duas áreas muito interessantes, porque desde criança que a mim sempre me interessou perceber como é que funcionam as coisas, descobrir mais sobre as coisas, e eu gostava de desmontar coisas, e para mim a medicina sempre foi a mesma coisa, mas saber desmontar o ser humano, por assim dizer, e compreender como é que ele funciona. Muito bom. E aí, conta um pouco para o pessoal aí, que eu acho que é interessante para entenderem assim, como que é essa diferença do ingresso na medicina, né? Então você teve essas experiências, e aí como é que foi para
para ingressar na medicina, o que você fez antes de ingressar na medicina, assim, quais são as etapas, só para o pessoal entender um pouco melhor como que é em Portugal. Portanto, não posso falar por todos os alunos de Portugal, é importante dizer-se, porque eu vim do ensino alemão. Portanto, logo à partida tinha uma barreira que eram os exames nacionais. Para vocês são o vestibular, certo? E na minha escola nós não fazíamos os exames nacionais, nós fazíamos os nossos próprios exames, que consoante as universidades têm algumas equivalências. Mas a mim faltava um exame, que era o exame de Físico-Química, porque eu tive a disciplina de Física e de Química. Portanto, eu só tinha o exame final de Química. E portanto, a minha história é uma história um bocado diferente da maior parte dos alunos, porque eu, de facto, estava indeciso entre estudar na Alemanha ou em Portugal, e como não entrei em Portugal por causa do exame de Físico-Química, que eu não fiz no primeiro ano, eu fui para a Alemanha fazer um estágio, um voluntariado, num hospital que, para quem é familiar com o sistema alemão, melhora a nota de candidatura. E, portanto, eu fiz o estágio com esse objetivo e com o objetivo de ganhar alguma experiência na área da saúde. Então, essa tua escolha de ir lá para a Alemanha para fazer esse estágio antes mesmo de ingressar, já tinha decidido que queria ingressar no curso de medicina, só estava ainda decidindo se faria a escolha entre cursar medicina em Portugal ou na Alemanha. Né? Exatamente. Para mim, eu queria ir para a Alemanha porque eu achava que era uma disciplina, era um tipo de pessoas que ia puxar mais por mim, que me ia fazer sair de casa, ia-me obrigar a adaptar-me a uma cultura diferente, uma cultura de eficiência, de disciplina de trabalho, e eu achei que isso fosse vantajoso para mim. Que toda essa experiência de sair de casa me fosse ajudar no período universitário. E por isso queria, como é óbvio, com qualquer estudante de medicina que conhece as dificuldades de entrar em medicina, eu queria estudar medicina. Era um bocado indiferente onde é que eu estudava. E tendo essa porta aberta de ir para a Alemanha, foi o que eu tentei, naturalmente, porque acreditava que fosse o melhor. Tá certo. Então também tem o fato de você ter, como já falado, né, estudado em um colégio alemão, já conhecia um pouco de como era o sistema, já fala alemão, né? Exato, a língua não era uma barreira. A língua não era uma barreira. E aí você optou por fazer esse estágio lá na Alemanha para conhecer um pouco como é o sistema de saúde na Alemanha e conhecer um pouco melhor a estrutura alemã, né? Exato. Cara, conta um pouco como foi a tua experiência lá na Alemanha, que eu acho que isso é uma das coisas que realmente é um grande diferencial aí da tua experiência prévia à medicina ainda. Portanto, o estágio na Alemanha é uma coisa organizada mesmo pelo governo. A estrutura na Alemanha é que as pessoas venham do ensino secundário e que passem para o ensino superior ou o ensino técnico. E há muita gente que chega aos 18 anos, e eu digo mesmo por colegas meus, que há muita gente que ainda não sabe o que quer fazer. E na Alemanha há uma coisa que é o FSJ, que é uma sigla alemã para Freiwilliges Soziales Jahr, que é um ano em que uma pessoa faz voluntariado, em que recebe algum dinheiro e experiência profissional na área que lhe interessa. Para muitas pessoas é uma oportunidade de pensar o que quer fazer na vida. Para mim era uma oportunidade de ganhar experiência na área médica, visto que eu já sabia que queria estudar medicina. E portanto insisti muito, quando me candidatei a este ano social, que fosse num hospital. E tive a sorte que mandei muitos e-mails. Também é uma importante lição que, quando queremos estudar medicina, temos mesmo que lutar por isso. Não é fácil. E o passo de entrar na universidade é apenas um de muitos, mas para muitos é assim, a primeira barreira, o primeiro obstáculo que têm que enfrentar. E para mim, isto passou por mandar centenas de e-mails, mandei mesmo centenas de e-mails. Mandei e-mails para muitos hospitais, muitas destas instituições que fazem o ano social, e falei um bocado sobre mim. E tive a sorte de dois sítios me responderem. Todos os outros diziam: nós não temos acomodações, pessoas vindas do estrangeiro, não é fácil de alojarmos, por isso não conseguimos possibilitar um estágio.
e eu tive a sorte que 2 cidades me disseram que sim e disseram que sim, está bem, mas começas na próxima segunda-feira. Por isso logo aí foi, ok, como é que a minha vida em menos de uma semana vai passar a viver em casa dos meus pais em Portugal para estar a trabalhar num hospital na Alemanha, numa cidade em que eu nunca estive. E pronto, teve que ser uma adaptação rápida, não é? Quase sobrevivência, mas passou por ficar em hotéis ao início, até encontrar acomodação, que na Alemanha não é fácil, e indo trabalhar no hospital e fazendo pronto, o meu papel, que era estar no bloco operatório a ajudar naquilo que fosse possível em termos de materiais, medicação, etc. Mas sempre aquilo que não tivesse como requisito ter tido uma formação. Ou seja, eu não podia administrar nenhum medicamento, não podia ter o contacto com pacientes que o médico ou uma pessoa da equipa de enfermagem possam ter. E o que você... Você ficou 6 meses lá nesse estágio, né, cara? Teve uma oportunidade muito boa de ter uma experiência em outra cultura, ter uma experiência hospitalar prévia a ingressar no curso de medicina. Desse período, assim, o que você mais aprendeu, o que você trouxe de lição, e no aspecto do teu amadurecimento mesmo, né? Você não falou pra galera quantos anos você tem? Conta aí pra galera. Já tenho 20 e eu fui morar sozinho para a Alemanha com 18. Com 18 anos, então assim, chegou na Alemanha com 18 anos, primeira vez que estava saindo de casa, morar num outro país. Trabalhar logo com adultos. Trabalhar com adultos. Não ingressar num ambiente universitário. Exatamente. Então, assim, pra galera que às vezes acha difícil, eu sei que tem um pessoal que acompanha o nosso podcast, que está iniciando a carreira acadêmica, né, a jornada acadêmica, a carreira médica, e está indo morar em cidades um pouco distantes dos pais, mas que muitas vezes os pais conseguem visitar com uma certa frequência e sentem uma dificuldade. Imagine vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, como é morar num outro país que fala uma língua completamente diferente, sozinho, primeira vez saindo da casa dos pais. Então é um desafio bem grande e tão jovem, né? Hoje está com 20 anos. O que você aprendeu no sentido que trouxe para o teu amadurecimento pessoal e também para contar um pouco pessoal para a galera que está nos ouvindo, como que é como que você vê a medicina na Alemanha? Acho que é interessante assim, para o pessoal ter uma ideia. Tá bem. Então, eu acho que aí na tua pergunta consigo distinguir 3 perguntas, na verdade. Então, a primeira é o que é que eu aprendi a nível pessoal e depois a nível de medicina. E a terceira, relembro-me, o que é que eu aprendi sobre a medicina na Alemanha em geral. Isso. Certo? Portanto, eu tenho que dizer que eu aprendi muito. Foi uma altura que me obrigou a desenvolver-me muito enquanto pessoa e também pude aprender muito como futuro estudante, não é? Porque na altura ainda não era, e isto é importante para certos detalhes desta história, que o facto de eu não ser estudante limitava-me muito em algumas coisas. Foi uma coisa que eu senti muito na pele, foi o facto de não ser estudante. Mas, em geral, a nível pessoal, tive a sorte de ir morar sozinho, que para muita gente pode ser uma coisa muito difícil, e para mim também foi ao início. Foi difícil de me adaptar, mas acho que é uma adaptação necessária para uma pessoa se sentir confiante em qualquer parte do mundo. Uma pessoa sabe que quando for solta do ninho dos pais, não é? Da proteção dos pais, o que é isto de morar sozinho, não é? Para mim, ao início, passou por comer esparguete frio, fazer comida de micro-ondas, lasanha no micro-ondas, as mesmas refeições vezes e vezes sem conta, aprender a não estragar comida, ir ao supermercado, comprar demasiada coisa, não conseguir comer tudo até se estragar. E a nível pessoal, obrigou-me muito a aprender a viver sozinho, lavar a roupa, fazer a cama. Quantas vezes é que é preciso aspirar uma casa por semana?
coisas que eu nunca me tinham passado pela cabeça que fossem necessárias aprender, ou em minha casa parecia sempre feito. Isso foi, a nível pessoal, puxou muito por mim, saber viver sozinho. E depois, saber viver longe da família, não é? Porque a minha família é toda portuguesa e moram todos em Portugal e, portanto, eu só via os meus pais, os meus primos, os meus irmãos, cerca de a cada mês e meio, 2 meses, às vezes. Ainda tinha, assim, uma certa frequência que conseguia ver o familiar. Bom. Tive essa sorte de que a minha mãe me foi visitar, os meus irmãos fizeram uma viagem todos juntos em que eu pude juntar-me a eles. Foi bom, foi uma boa experiência. Eu acho que foi importante eu ter passado por isso, apesar de que agora em Portugal, estudando na Católica, volto a viver em casa dos meus pais. Foi mais uma adaptação, que era, depois de ter essa liberdade toda, voltar ao que era antes, viver em casa dos pais. Mas em relação à tua segunda pergunta, o que é que eu aprendi enquanto Posso te fazer só uma pergunta antes de você prosseguir, que é concernente a isso que você estava falando agora, antes de a gente seguir no assunto. Dessas dificuldades, desafios que você enfrentou, né, de adaptação, qual foi o maior, assim, que você sentiu mais dificuldade mesmo? Que eu senti mais dificuldade? Acho que foi o facto de eu estar diretamente inserido num ambiente hospitalar com 18 anos. Porque, não pelo que se calhar muita gente pensará de experiências traumáticas, ver primeiro contacto com a morte ou com pessoas muito doentes, mas mais por estar sozinho nessa jornada. Mais pelo lado de eu ser o único que não é estudante de medicina, não é médico, não é profissional de saúde no hospital. E não havia muita gente da minha idade, se alguma até, e estar logo a lidar só com adultos, e ainda num país diferente, foi uma grande diferença para mim. Em que estamos habituados à escola, a ter contacto com colegas da mesma idade todos os dias, termos amigos, e assim do nada mudarmos para uma cidade que não conhecemos ninguém, não temos amigos, começamos do zero, é assim um choque cultural. E a nível pessoal também, porque mantemos as mesmas relações por telefone, mas não vemos as pessoas todos os dias. Chegamos a casa, ninguém nos fez comida, ninguém nos fez a cama se não a fizermos de manhã e temos que estar muito tempo sozinhos, lidar com nós mesmos. E eu acho que isso para mim foi o que fez mais diferença ao princípio, porque depois fui fazendo amigos, fui conhecendo as pessoas, os médicos e foi facilitando muitas coisas. Mas o estar sozinho logo ao início é uma realização que nem muita gente faz, mas que é importante perceber o quanta falta as pessoas nos fazem. Bom, cara, muito importante aí, a galera que acompanha o nosso podcast, muita gente está vivendo situações semelhantes, né? Com essa que você teve de morar não em outro país, talvez, mas morar longe de casa e sente essa dificuldade, essas dificuldades, algumas, né, que você já mencionou aí, dessa adaptação a uma nova vida. Né? E para concluir essa parte, então, o que você, qual o maior aprendizado desse período no aspecto pessoal? Se eu tivesse que tirar uma coisa. Uma coisa. Nível pessoal. Ok, vou dizer uma de brincadeira e outra mais séria. Fala aí. A primeira realização assim mais importante que eu fiz foi perceber o quão chato é fazer almoço ou jantar, o quão chato é fazer comida. Todos os dias eu tinha que pensar no que é que ia comer, pensar quando é que tinha que comprar para ter disponível para fazer e fazer, não é? E todas essas coisas fizeram-me apreciar o esforço que
que os meus pais, principalmente a minha mãe, fazem em cozinhar todos os dias, ter sempre alguma coisa pronta e ter tudo organizado. Isso foi assim, o que eu aprendi a nível pessoal foi que se não tiveres ninguém em casa, ninguém vai tomar conta de ti. Se não houver comida, não vais comer nada. E depois, assim mais importante mesmo, até podemos dizer assim a nível mais espiritual, foi perceber que sozinho, como pessoa, me conseguiria desenrascar em qualquer sítio. Foi que se me pusessem sozinho, sei lá onde, eu ia fazer amigos, ia conhecer pessoas, ia tirar o máximo dessa experiência. Foi que quando nos privam dessas coisas, de que conseguimos voltar a desenvolvê-las. No Brasil a gente diz assim, aprender a se virar. Se virar por conta própria. Exatamente. Eu acho que para muita gente, eu digo esta expressão muito para muita gente, quando na verdade eu não sei o que é que se passa em maior parte das casas. É melhor falar sobre mim, mas na minha experiência, o que acontece é que nós estamos tão habituados a certas coisas que só quando elas faltam é que nos apercebemos do quão importantes são para nós. E isso fez-me aproximar-me muito da relação que eu tenho com os meus pais, com a minha família, com os meus amigos, que também foram muitos deles estudar por fora, porque a minha escola era bastante internacional. Então muita gente acaba por sair da casa dos pais e ir morar para um sítio novo, sozinhos também. E foi perceber que se eu estivesse sozinho e quando as coisas dependem de mim, que eu me conseguiria orientar. Bom, cara, bom. Agora a gente pode passar então para a parte da medicina mesmo. Pronto, na medicina, sem dúvida que aprendi muita coisa. Primeiros contactos com pacientes e primeira experiência hospitalar, por assim dizer, mas acho que é importante diferenciar aqui só uma coisa, que é, eu tive uma experiência muito singular no parâmetro do FSJ, que é o voluntariado que eu fiz, porque o voluntariado no hospital, muitas vezes, é na área da enfermagem. Porque o aspecto do voluntariado é ser uma coisa muito básica que qualquer um pode fazer e ajudar as pessoas, não é? Como cada um pode. E por isso passa por trabalhar em lares de idosos, trabalhar com crianças e nos hospitais, na parte da enfermagem, tomar conta dos pacientes. Mas eu tive a sorte de que a pessoa que leu o meu e-mail em Turim, foi a cidade na Alemanha para onde eu fui, leu o que eu tinha escrito na carta sobre mim, que eu me interessava pela cirurgia, principalmente, que eu gostava dessa área da medicina. E tive a sorte que essa pessoa me escolheu para pôr no bloco operatório e não em qualquer parte do hospital. Por isso, a minha experiência foi muito diferente daquilo que normalmente seria trabalhar nos serviços de enfermagem do hospital, que não tenho dúvida alguma que seria algo muito mais difícil e pesado a nível de trabalho no dia-a-dia. Porque é um voluntariado, mas trabalha-se 8 horas por dia, como qualquer trabalho normal. Eu quero fazer um parênteses aqui assim, para a galera que está nos acompanhando, para o pessoal entender o que você fez. Porque às vezes as pessoas acham algumas pessoas, né, que você fala, não vou generalizar, algumas pessoas veem as outras pessoas contando as histórias e muitas vezes algumas acham que é fácil aquilo que a pessoa, como que a pessoa chegou naquele lugar, naquele contexto. Né? E eu achei legal que você falou assim, né, você enviou centenas de e-mails, 2 lugares te aceitaram. E você teve, vamos dizer assim, a sorte, como a gente diz, né, entre aspas, tem uma palavra no inglês que é serendipity, né, que fala do acaso fortuito, né, da pessoa ler o teu e-mail, ver que você tinha interesse na área cirúrgica, te colocar para fazer esse trabalho de voluntariado dentro do bloco cirúrgico ou bloco operatório, né? E você pôde ter contato com o que há de mais moderno em tecnologia, né? Principalmente no sentido
da neurocirurgia, que é o departamento que você esteve acompanhando lá. Então, assim, uma oportunidade de ouro, como a gente diz aqui no Brasil. Mas eu estou falando isso que é para a galera que está acompanhando, assim, está nos ouvindo, está nos vendo, entender que muitas vezes a gente tem que realmente bater na porta. Certo. Assim, isso que você falou, enviar e-mails e fazer o movimento. Né? Não achar que as coisas virão até nós, demonstrar interesse e tomar uma atitude proativa pelas coisas, não ser um passivo do seu próprio, da sua própria vida. Né? Sim. Então, acho que é importante eu vejo essa reflexão, assim, te ouvindo contar essa parte da história. Né? Acho que, na minha percepção, vale muito a gente destacar isso, para que as pessoas também, um pouco mais jovens, talvez, na tua idade, e que queiram fazer coisas ainda, alguns que já estão na medicina, talvez alguns nem entraram ainda, saibam que as coisas, elas exigem trabalho, elas exigem esforço, e quando a gente consegue, pelo nosso próprio trabalho, pelo nosso próprio esforço, também a sensação é muito... O sabor da vitória, ele é mais saboroso. Sem dúvida. Acho que isso se aplica não só à medicina, mas a qualquer jornada que uma pessoa tenha planeado para si mesma. O que tu falaste na sorte, na verdade. Eu acho que a sorte é uma coisa absolutamente maravilhosa, mas, não quero que isto passe por falsa modéstia, eu agradeço imenso pela sorte que eu tive e pelas pessoas que me ajudaram ao longo do caminho, porque eu passei por muitas, mas mesmo muitas, podemos falar um pouco sobre isso se quiseres, pequenas decisões ou pequenos momentos-chave que, se esses não tivessem acontecido, não tinha vindo aqui parar da mesma forma. O exemplo de ter conhecido é um desses, porque tínhamos que ter estado no mesmo bloco operatório, na mesma sala, a ver as mesmas cirurgias para isso ter acontecido. Para estarmos aqui a gravar este episódio hoje. E eu acho que a sorte tem um papel-chave, mas nós criamos a nossa própria sorte. Eu cada vez mais acredito que é preciso ter sorte para as coisas nos acontecerem na vida, mas que se nós não estivermos preparados para essa sorte, não vamos seguir em frente. É como estarmos numa paragem de autocarro, à espera do autocarro, mas se estivermos sentados a ouvir música, deixamos passar o autocarro. Aconteceu na Alemanha várias vezes, mas se não estivermos prontos para saltar no próximo autocarro que aparecer, por mais sorte que tenhamos, não somos uma pessoa aberta a oportunidades. Dizer que sim, o sim é muito importante. E o sim pode tanto ser um sim que nós precisamos de outra pessoa para podermos começar qualquer coisa, como foi no meu caso a vida universitária. Eu precisava que alguma faculdade no mundo me dissesse que sim, aceitamos como estudante de medicina, e precisava da minha parte de estar pronto para esse sim. É isso, cara. Aqui no Brasil tem até existe uma frase, um ditado, vamos dizer assim, de domínio autor desconhecido. Fala assim que a sorte é você estar no lugar certo, na hora certa, e estar preparado para aproveitar a oportunidade. Senão não adianta estar no lugar certo, na hora certa, se não estiver preparado. Então eu acho que é bem legal, cara. Pode falar assim, se você quiser usar alguns exemplos aí dessas pequenas decisões que fizeram com que você tivesse essa sorte, estivesse preparado para aproveitar essa sorte da pessoa ler teu e-mail, né? Tudo isso já faz parte desse processo. Pode falar um pouco aí, se você puder. Eu acho que, assim, a primeira vez que eu tive uma oportunidade que ia mudar completamente a minha vida no momento foi aceitar ter ido para a Alemanha. Sem dúvida, porque eu acabei o 12º ano, não entrei nem em Portugal nem na Alemanha, e para mim primeiro foi um choque de uou, ok, para, o que é que eu vou fazer? Quando chegar a setembro, outubro, que é para nós na Europa é quando começam as faculdades, o que é que eu vou fazer? Porque não tenho um trabalho que eu tenha que acordar segunda-feira e ir para o trabalho, não vou para a universidade, o que é que eu vou fazer com o meu tempo? E então, para mim, isso passou por, ok, tenho um ano,
até às próximas candidaturas para me desenvolver como pessoa o máximo possível e tornar-me um candidato apetecível, não é? Aos olhos de quem vê as nossas candidaturas. Quem são estes messias que nos deixam estudar medicina, não é? E para mim foi estar pronto para a qualquer momento a minha vida mudar drasticamente. Foi o que falaste há pouco dos 100 e tal e-mails que eu mandei. E eu mandei mesmo 100 e tal e-mails, foi só dar copy-paste ao texto e mudar o nome do hospital para que eu estava a enviar, e foi sorte, do outro lado, de me terem dito que sim, num sítio que era o que bastava. Porque eu acho engraçado nós pensarmos, é fácil pensarmos nos 100 e tal e-mails, foi muita coisa, foi muito difícil, mas no final das contas foi o sim que fez toda a diferença. É a pessoa que nos diz que sim, faz toda a diferença, independentemente de quantos nãos levares antes. E há muitas pessoas que passam por isso, por exemplo, por não entrarem logo em medicina e terem que estudar uma coisa que se calhar não gostam tanto até conseguirem entrar. Ou pessoas que não sabiam que queriam ir logo para a medicina, como foi o teu caso, não é? E para mim foi acreditarem em mim do outro lado e eu estar pronto para, em 2 semanas, uma semana, sair de casa e viver para um país completamente diferente, a qualquer altura, porque eu não sabia o que podia acontecer, mas tinha que estar pronto para, se me dissessem que sim, rapidamente procurar uma casa e ir viver para um sítio desconhecido. Depois, acho que, mais uma vez, a nível de carreira, se é que se pode chamar numa carreira onde eu cheguei até agora, foi no hospital criar a minha própria sorte, não é? Já falei um bocadinho nisto de as oportunidades nos surgirem e nós estarmos preparados para elas, porque eu acho que sermos uma pessoa extrovertida, que fala com as pessoas, que demonstra interesse nas coisas, que pergunta, então, mas porquê que isto é assim? Então, e se apresenta, na Alemanha é muito importante, ninguém quer saber do teu nome, o que é que tu estás lá a fazer, a não ser que tu insistas. Estás-te apresentando todos os dias, chegas lá, bom dia, o meu nome é tal, sempre. Até as pessoas começarem a perceber, então, mas quem é este que está aqui a assistir a cirurgias? E essa foi a sorte que eu tive, foi de que eu proporcionei as oportunidades que vieram na minha direção por estar no hospital a falar com profissionais de saúde, com os cirurgiões. Eu falo principalmente na cirurgia, porque estava no blog, como referi, e porque foi da neurocirurgia que vieram depois muitas mais oportunidades na minha vida ao nível académico. Por exemplo, conheci um grande neurocirurgião, brasileiro até, o professor Marcos Tatagiba, que é o diretor do Departamento de Neurocirurgia do Hospital em Tübingen, um centro de grande renome para neurocirurgia, assim, a nível mundial mesmo, um sítio muito importante. E tive a sorte dele me reconhecer como aluno e saber quem eu sou, e me ter convidado para ir com ele ao Congresso de Neurocirurgia em Portugal, em Peniche, que foi assim uma oportunidade de outro mundo, porque tive que trabalhar muitos sábados de seguida, apesar de nós não podermos trabalhar ao sábado como voluntários no hospital, para poder tirar os dias da conferência, voar para Portugal, ir ao Congresso e estar lá pronto, mais uma vez, para as oportunidades surgirem, para criar uma network, para conhecer pessoas no mundo que, no fundo, são quem nos vão abrir as portas. Não é? Cara, essa história eu ia pedir para você contar, ainda bem que você já aproveitou o gancho, né? Então é isso mesmo, cara, né? A gente já conversamos a respeito disso em outros momentos, para o pessoal que está nos ouvindo. O Fred trabalhou nesse estágio de voluntariado dele por 6 meses, conheceu o chefe do departamento lá do Centro de Neurocirurgia da Universidade de Tübingen, em Tübingen, na Alemanha, que é o professor Marcos Tatagiba, que é brasileiro, inclusive. Conheceu ele lá. O professor Tatagiba
sabia e sabe quem ele é, pelo tempo que ele passou lá, convidou ele para ir num congresso em Portugal. Então, assim, teve todo um esforço teu também para poder trabalhar horas a mais, para poder tirar aquele período de folga, vamos dizer assim, para ir lá, né, no congresso. E conta ainda a cereja do bolo, que é quando você estava lá no congresso. Aí conta pro pessoal o que aconteceu lá. Em primeiro lugar, só o eu poder ter ido ao congresso foi mais uma vez um jogo de acasos, de serendipidade, como estávamos a falar há bocado, porque pessoas que não são alunos de medicina, não são estudantes, não podem ir a congressos. Porque nos congressos tens as inscrições para os congressos e tens um desconto para quem é estudante e tens para os profissionais de saúde e médicos. Mas lá não tem nada para interessados vagamente no assunto da neurocirurgia. Não faz sentido, certo? E por isso é que eu fazer uma parêntese, isso aí, só o pessoal que está acompanhando, isso aí era antes de você entrar na faculdade de medicina ainda, né? Só para o pessoal não entender. Você não era estudante de medicina. Exatamente, por isso é que eu falei há pouco que o facto de eu não ser estudante de medicina ia ser tão importante, porque foi-me várias vezes referido: tu não podes fazer isto porque não és estudante de medicina, ou tu não podes entrar na biblioteca para estudar porque não és estudante nesta cidade. Não, era uma barreira realmente, e era o que eu queria ser um estudante, e eu sentia isso a cada passo que eu tentava dar para estar mais perto disso. Não podes. E o Congresso de Neurocirurgia, tive a sorte de que eu liguei para a direção do Congresso, para a organização da Alemanha, aliás, a explicar a situação, a dizer que eu não era aluno de medicina, mas que queria ser, e que estava muito interessado no Congresso e queria ir lá ver o que era um congresso. Para mim, nunca tinha ido a um congresso de medicina, não é? E ainda para mais, porque tinha sido convidado e não ia dizer que não a uma oportunidade destas. E então tive a sorte, mais uma vez, da direção, de uma senhora na direção ter dito: deixa-me lá, é só um miúdo curioso. E foi mesmo assim a cereja em cima do bolo, quando no congresso o professor Tata Giba estava no palco a falar sobre o seu approach semi-sentado, não é? Que o paciente está quase numa posição sentada na operação do schwannoma vestibular, e diz assim, a meio da operação, assim já meio irritado por os colegas não reconhecerem aquele approach como sendo uma coisa inovadora, diz assim: mas eu tenho o Frederico lá no hospital, um estudante de medicina, comigo todos os dias, que vê esta cirurgia na prática, todos os dias. Isto acontece. E a partir desse momento, toda a gente queria saber quem é que eu era, porque estava um estudante, que nem é estudante num congresso de neurocirurgia, então são médicos e internos, e quem é esta criança que veio a este congresso por alguma razão. E esse congresso proporcionou-me muitas oportunidades, que algumas já percebi e outras ainda não, mas conheci muitas pessoas na área da neurocirurgia em Portugal, e foi assim um momento em que eu percebi: é isto que eu quero fazer da vida. Muito bom, cara, muito bom. Já temos aí alguns insights, como a gente diz, né? A partir dessa toda essa tua experiência. E aí a gente vinha falando, né, desse contexto da medicina, né, na Alemanha. Você contou um pouco como foi a tua experiência no estágio. Aí, só para a gente concluir essa etapa, você pode falar um pouco assim, o que você percebeu do sistema alemão, em diferenças talvez do sistema, do que você já conhece, é claro, do sistema português, até para o pessoal entender um pouco e já começar a fazer um paralelo aqui com o nosso sistema aqui do Brasil, do que você já viu até aqui. Você está aqui há uma semana aqui no Brasil, né? Mais uma vez uma oportunidade que surgiu por eu ter estado, e tu também, naquele bloco operatório, a ver as cirurgias do professor Tata Giba, e os únicos portugueses, não é, que ali estavam, terem conversado. Estás a perceber alguma coisa? E pronto, e vir aqui foi mesmo mais um acaso.
aí. Só para então a gente concluir, né, o que você percebeu de diferenças assim, entre os sistemas, o que você pode falar para a galera, só para dar um pouco de conhecimento mesmo, para quem não sabe como é, às vezes tem interesse em conhecer sistemas de saúde nos países, ver como é, para talvez tenha interesse em fazer uma residência, enfim, se você puder falar um pouco disso, do que você já tem conhecimento. Pronto, isto é importante levar a minha opinião e a minha experiência e complementar com a sua própria experiência, não é? Porque isto é a experiência de um contemplador que ainda não tinha a mesma experiência na área da medicina, ainda estava a começar. E, portanto, eu acho que a maior diferença entre os alemães e o resto do mundo, os alemães e os suíços, e o resto do mundo, é a sua forma de pensar, a sua mentalidade. Porque os alemães são pessoas que estão no trabalho para trabalhar, para produzir os melhores resultados possíveis, para serem eficientes e disciplinados. A primeira coisa que me saltou logo à vista foi o facto de haver horários. Muita gente que começava a trabalhar às 6h45, 6h30 e saía às 3 da tarde. Em mais lado nenhum, sim, pelo menos que eu conheça, dos países mais mediterrâneos, alguém sai às 3 da tarde para ir para casa, já com o trabalho feito. É muito cedo, é muito seguida e requer uma disciplina grande de ir para a cama, fazer as coisas como deve ser. E almoçar em 30 minutos, também, porque não há muitas pausas no trabalho. Está-se lá a trabalhar o máximo possível. E depois foi a forma organizada como as coisas funcionam no hospital e no sistema de saúde. Eu estava num hospital universitário, no Universitätsklinikum de Tübingen, e é um hospital muito grande para uma cidade pequenina. Eu acho que Tübingen tinha cerca de 80 mil habitantes, por isso era um bocadinho mais pequeno que Lajeado, e era um hospital enorme. Tinha uma dimensão enorme. Nos hospitais na Alemanha, por exemplo, o Tübingen era público ou privado, porque é uma colaboração com a universidade, e tinha pacientes privados e pacientes do Sistema Nacional de Saúde da Alemanha. E, por exemplo, os internos não poderiam participar nas operações que são feitas em clientes privados, em primeiro lugar. E depois, também há que pensar que um serviço com 17 residentes de neurocirurgia, por mais cirurgias que eles façam numa semana, não tem como toda a gente poder fazer inúmeras cirurgias. Não tem como um interno poder fazer uma cirurgia do princípio ao fim, muitas vezes. São coisas mais raras, é mais observacional do que prático. E por isso é que comparo sempre com o Brasil, que é um país que tem mais doentes do que a capacidade que tem para os tratar, e que por isso as pessoas têm muito mais como ajudar mais pessoas, como tratar um maior número possível de doentes. E na Alemanha é mais observar os mais experientes a fazerem. Claro, dependendo do tipo de pessoa, há um lado que tem as suas desvantagens como as suas vantagens. Muito bom, cara, muito bom. Isso já dá uma boa perspectiva. Mas sim, desculpa interromper, claro, queria só concluir com, mais uma vez, é um sistema extremamente organizado, muito diferente do resto do mundo na sua organização. Por exemplo, os doentes, antes da cirurgia, já estava a ser feita a anestesia numa sala pré-bloco operatório, já tudo dentro do bloco operatório, mas antes da sala em que é feita a cirurgia, há uma pequena sala em que o próprio doente já está a ser preparada a anestesia, que é um processo que demora, enquanto a sala está a ser limpa do último doente que acabou de sair, para, assim que ele saia, entrar o próximo e começar a próxima cirurgia. Estrutura e organização inacreditável. É muito difícil de se organizar um hospital assim. Um fluxo de pacientes grande, mas uma organização alemã. Sim, senhora. Tal eficiência alemã, se eu falar em todo o mundo. Exatamente. E é isso aí, Fred. Eu acho que essa
tua perspectiva da Alemanha, eu concordo contigo. Né? Eu também tenho essa visão de que a organização deles é um exemplo a ser seguido, o nível de organização deles. Eles, por já estarem mais envolvidos também em alguns aspectos que a formação deles exige, que eles tenham um período mais observacional. Aqui no Brasil, como você mesmo falou, por ter uma alta demanda, a gente muitas vezes precisa realmente que a gente comece a colocar a mão na massa, como a gente diz aqui no Brasil, já desde cedo, para pegar o aprender na prática. Muitas coisas a gente aprende na prática, porque tem um aspecto positivo também. E, cara, então, né, já cobrimos esse primeiro tópico aí do nosso assunto. Isto tudo para percebermos como é que eu cheguei à medicina, as voltas que a vida dá. E pronto, portanto, eu agora estou a passar para o segundo semestre, portanto, ainda no primeiro ano de um curso recente em Portugal, que é o curso da Faculdade de Medicina da Universidade Católica, que é apenas o segundo ano desse curso e que tenho a dizer que acredito mesmo naquilo que estamos a construir juntos. Porque no fundo eu imagino a minha faculdade ainda como uma startup em que estamos todos juntos naquilo para produzirmos os melhores médicos daquela faculdade. E eu comecei agora em setembro e é um curso modular, por isso nós estudamos por módulos. Começámos, por exemplo, com Growth and Development. Só eu abri aqui um parênteses. O nosso curso é todo em inglês. É uma formação que tem como objetivo formar médicos preparados para o futuro e que, por isso, é necessária a compreensão da língua inglesa para demandas de investigação, para estudar e ler fontes internacionais e poder ir a qualquer sítio no mundo e entender-se com outro médico, porque a comunicação na medicina do futuro vai ser chave. Mas é importante destacar que a nossa faculdade tem como objetivo ser um curso muito prático e em que nós temos contacto com doentes, com pacientes, logo desde o primeiro ano. Logo sem perceber nada de medicina. O que para muitas pessoas pode ser estranho, não é? O que é que uma pessoa pode fazer pelos pacientes, não é? Estão no início. Mas isto passa por nós termos formação a nível de skills de comunicação, não é? Que, como disse, é um aspecto importante do curso, que o curso tenta acentuar e desenvolver as pessoas como pessoas, como médicos. E a comunicação é chave, a comunicação entre pessoas, tanto na universidade como no ambiente hospitalar. A verdade é que eu vejo que me motiva muito mais a estudar quando eu sinto a necessidade de saber ajudar as pessoas. Quando eu vejo um paciente que tem alguma coisa que eu nunca ouvi, apetece-me ir para casa, ler sobre isso, perceber o que é que ele tem e como é que eu posso ajudar. Eu acho que para muitos estudantes, e vou falar agora para Portugal, aliás, para os estudantes que não são da minha universidade, mas são de outras universidades do currículo normal português, o que é o normal, porque a nossa universidade é uma exceção no currículo que nos proporciona. Eu acho que muita gente tem de passar por aquela sensação frustrante de eu estou a aprender isto tudo para quê? Estou-me a esforçar tanto, a saber tanta coisa, para quê? Porque eu acho que o contacto com pacientes, em maior parte das universidades em Portugal, ainda é aquela luz ao fundo do túnel. Aquilo começa-se a ter algum contacto no terceiro ano da faculdade, mas até lá é muito... Quando é que vou poder fazer alguma coisa? E eu vejo que, ao contrário do que é o caso na maioria das universidades, na minha, é que tens muito contacto logo ao início com os pacientes simulados e tens que usar aquilo que sabes, mesmo que não seja muito, e isso dá-me vontade de ir para casa ler as coisas, estudar
de motivar-me a estudar e a passar por a dificuldade que todos temos, que é estudar medicina, não é? Porque é muita coisa, mesmo muita coisa. Isso aí, cara. Uma boa ideia, assim, ter um contato com o paciente faz a gente ver as coisas na prática, né? E ter uma maior facilidade de aprender a teoria já tendo visto as situações como se apresentam na Até prática. decoramos melhor quando vemos na prática. Com certeza. E, cara, o que você diria, assim, com a tua experiência de hoje, a tua visão de mundo de hoje, o que você diria para os estudantes que estão iniciando a medicina, como você também está iniciando, e talvez até para os que ainda não iniciaram, o que você daria de conselho para você mesmo há 3 anos atrás, quando você estava lá ainda terminando o 12º ano, que é o equivalente ao terceiro ano do ensino médio aqui do nosso currículo brasileiro, né? Certo. Aquilo que eu aprendi foi que a escola, no fundo, para aquilo que vamos usar no dia a dia e na vida, não interessa para nada. Pode ser uma ideia muito polémica, mas eu acho que a escola importa para tu teres as notas que tu precisas para entrar no curso que tu queres. Que é uma coisa que é um sistema que, na minha opinião, está errado, porque eu acho que a seleção devia ser feita já dentro das coisas que as pessoas gostam e que querem estudar, que é nas universidades. Mas, não obstante, eu acho que as pessoas, enquanto estão na escola, têm que aproveitar a oportunidade de ter as melhores notas possíveis, mesmo incluindo, obviamente, estudar disciplinas que uma pessoa não gosta, não tem interesse. Não importa quantos nãos levamos, quantos anos precisamos para entrar em medicina, há alunos de todas as idades, não é tarde demais para se aprender medicina, o mundo vai sempre precisar de mais médicos e, sem dúvida, que se uma pessoa acredita que é isso que gosta de fazer na vida e que quer fazer, devia segui-lo. E se posso dar mais um conselho, é que se façam ouvir. Eu acho que todos temos opiniões diferentes. Todos, hoje em dia, especialmente, consumimos muito conteúdo e acho que é importante, mesmo que achemos que as nossas opiniões, se calhar, não interessam para nada e não interessam a ninguém, fazermos-nos ouvir e expormos. Passarmos de consumir muito conteúdo para produzirmos mais do que consumimos. E isto que estamos a fazer agora é um exemplo disso. Eu não considero ninguém que tenha tido uma ilustre carreira para vir aqui falar sobre aquilo que eu fiz, as decisões que eu tomei, mas acho que ouvir as experiências de uma pessoa normal que passou por, se calhar, um processo mais complicado até entrar na medicina pode nos ajudar quando nos identificamos com alguma coisa. Bom, cara. E qual que é o teu maior sonho? O meu maior sonho é que as pessoas me olhem, os meus pacientes, os meus amigos, a minha família me olhem e me vejam como alguém que faz aquilo que adora, aquilo que mais gostava de fazer, alguém que se diverte muito naquilo que faz e que proporciona esperança. Eu quero que quando os meus pacientes me olhem, vejam que eu acredito neles, acredito que podem melhorar e que, às vezes, mesmo quando não há possível melhoria, que é uma coisa que vamos ter que lidar com a morte, não é? Que a morte não seja a coisa mais assustadora. Porque eu acredito seriamente que quando tratamos a pessoa e não a doença, quando tratamos a pessoa e não a doença, vamos reparar que temos sempre como ajudar a pessoa. E eu quero que os meus pacientes me olhem e me vejam como essa esperança de que vale a pena lutar e que as coisas vão ficar bem. E se posso dar um último conselho, é: criem pontes, abram portas, façam coisas, deixem um legado que
ajude o maior número possível de pessoas. Porque mesmo que não sejam vocês a usar, ou mesmo que achem que estamos a fazer alguma coisa sem sabermos bem porquê, alguém pode chegar a seguir a vocês e pensar: ainda bem que esta porta estava aberta, ainda bem que alguém se lembrou de haver uma vaga para fazer um voluntariado no bloco operatório em vez do resto do hospital, por exemplo. E abram portas, porque mesmo que não sejam vocês a usá-las, alguém pode precisar. E para concluir esta ideia é que façam-se ouvir em todas as instituições que passam e no vosso círculo de amigos, onde quer que seja. Façam-se ouvir, exponham-se, vivam como acreditam, sejam verdadeiros com vós mesmos e tentem ajudar o maior número possível de pessoas. Eu fico feliz de ouvir falar, já conheço um pouco de ti, já tivemos algumas conversas dessa, né? Mas fico feliz que outras pessoas possam te ouvir falar. Você é uma pessoa jovem, tem uma mentalidade boa. Fico feliz de ver que há pessoas que nem você, com a idade que você tem, com a mentalidade que você tem. E, cara, nós já estamos aí com um pouco mais de uma hora de conversa. Quero deixar aberta a palavra aí para você fazer as suas considerações aí, o que você queira falar para a gente ir encerrando o nosso bate-papo de hoje. E aí depois eu também faço as minhas considerações finais. Pode falar aí, a palavra está contigo. Tá. Então, só para concluir, por favor, levem tudo aquilo que eu digo com algum sentido de ignorância, porque ainda não passei por todas estas coisas, mas acredito que para mim isto seja uma boa orientação e que ainda não fiz tantas coisas como gostaria na vida, mas que pretendo fazer. Então, para mim é uma alegria receber um amigo, uma pessoa que eu tive uma alegria em poder conviver, né? No período que a gente fez o estágio lá na Alemanha. A gente já teve essa oportunidade de conviver um tempo aí todos os dias, né? Agora você veio para cá, estamos também tendo essa oportunidade de passar um bom tempo no hospital aí, convivendo, conhecendo as pessoas, vendo os pacientes, e fico muito feliz mesmo com essa oportunidade aí da gente estar também convivendo, mais uma oportunidade. Agradeço a tua disposição de ter vindo aqui e aproveitar essa oportunidade da gente trocar essa ideia, mesmo sem a estrutura de estúdio e câmera aqui, a gente improvisou para poder ter esse bate-papo registrado. E é isso, galera. Eu agradeço a todos aí que nos acompanhou até agora, está nos assistindo, está nos ouvindo. Agradeço mesmo a companhia de todos e espero que essa conversa possa ter sido produtiva, que a galera mais jovem veja o exemplo do Fred, que está com 20 anos, já fez muita coisa e ainda fará muito mais coisas pela frente. Tem um futuro brilhante aí aguardando mesmo pela frente, porque eu já conheço um pouco da capacidade, da disposição, do interesse dele. É isso aí, meu amigo. Uma grande satisfação, tá? Galera, nos vemos na próxima. É isso aí, muito obrigado a todos.